você que nos assiste de qualquer parte do mundo, Consulta ao Doutor já está no ar hoje para te levar informação sobre o câncer ginecológico e você vai conseguir fazer suas perguntas no programa de hoje. Participe que a gente está esperando. 0 operadora 11 3337 5886, pelo facebook.com/consulta ao doutor, também pelo facebook.com/Denise Luque, que é a minha página. Todo mundo que já curtiu a página do Consulta, vai lá na minha página, curta também, compartilhe com seus amigos e familiares, tem atualizações diárias para que você possa ficar bem informado de tudo que acontece por aqui, todos os dias da semana, todos os temas, uma oportunidade sempre de você receber uma orientação, informação, e eu falo que informação, conhecimento não ocupam lugar e ninguém toma da gente. Então, muito importante a gente conseguir agrupar essas informações, absorver tudo isso que a gente consegue aplicar, tanto para nós, se for o caso, algum dia, ou para um parente, um amigo, um familiar. Então, aproveita para participar. Em todas as redes sociais, você me encontra pelo meu nome, no Instagram, @Denise Luque, e no Snapchat é Denise Luque, tudo minúsculo, sem espaço. Aproveita, adiciona lá também. Vamos falar de câncer ginecológico. Hoje nosso convidado é o Dr. Agamedes Paduan, oncologista. Doutor, obrigada por ter vindo, é um prazer te receber. Obrigado a vocês pelo convite. Estou aqui à disposição, se possível. Perfeito, é sempre importante. Ninguém quer ter um diagnóstico de câncer, doutor. Acho que a gente pode partir desse princípio, né? Ninguém quer ter um câncer diagnosticado, mas ainda bem, nós temos especialistas para tratar dessa doença quando ela for diagnosticada e de maneira conjunta, né? Então a gente tem outras especialidades, mais pra frente a gente vai ter a oportunidade de falar sobre o tratamento e como a família fica abalada também com um diagnóstico desse, né, doutor? O tratamento do câncer é um tratamento multidisciplinar. Sim. Que envolve 3 grandes especialidades ou 4. Perfeito, já você fala quais são pra gente, tá? E como é que o paciente chega até você, ou nesse caso do câncer ginecológico, como a paciente chega até você, tá? Se já tem o diagnóstico ou se tem a suspeita do diagnóstico. Mas vamos lá, queria começar falando sobre o câncer de mama, né? Falar sobre câncer de mama, doutor, porque a gente sabe que tem que fazer o exame periódico, então se é anual ou se o médico combinou com a gente que é semestral. Mas a primeira pergunta é, a mulher vai ao ginecologista, então na frequência que ficou estabelecida. Infelizmente, eu falo que o ideal seria você eleger um ginecologista e frequentar esse mesmo médico a vida inteira, mas isso é o mundo ideal, mas talvez não seja o mundo real, né? É mais difícil. Mas vamos lá, a mulher vai ao médico e aí muitas vezes, sobre o câncer de mama, então, ele não pede a mamografia. Ele avalia ali e não acha necessário fazer. Você como oncologista, doutor, você acha prudente fazer faz a consulta e pede o exame? Não vai dar nada. Melhor assim? Depende da idade da paciente. Joia. Da idade, depende de como ela... é a minha primeira consulta, se ela tem menos de 45 anos, se uma palpação do médico especialista, do mastologista, talvez fosse preciso mesmo pedir. Não tem nenhuma queixa. Eu notei um carocinho embaixo do braço. Vamos abrir os olhos. Não tenho nada, só vim fazer uma visita de rotina. Então, o primeiro exame dele, se é uma paciente jovem, ele vai analisar pelo exame dele primeiro. A história familiar. Tem alguma história na família? Já olha com outros olhos. Mas a partir dos 40, 45 anos, hoje já está mudando um pouco. Ainda no Ministério da Saúde se fala a partir dos 50 aos 69 anos. Pode começar com 40, 45 que não perde nada. Agora, tendo ainda o histórico familiar... Aí já muda a história um pouquinho. E se o câncer de mama foi mais precoce, o histórico é um câncer de mama precoce, muda de novo? Então, um familiar de uma moça com câncer de mama precoce, uma mãe, uma tia, ou outra tia, com câncer de mama com uma idade precoce, a chance dela é maior. Perfeito. Não vou falar aqui muito em porcentagem, tem Tudo bem, não tem problema, porque a gente sabe que, não importa se você falha a porcentagem. Em algum momento eu vou falar uma porcentagem. Quando é pra gente, doutora, é sempre 100%.
né? Então você pode ter 1% de chance de alguém ter o câncer, mas quando é com a gente, não. É 100%, né? Então a gente costuma, e talvez a gente goste até de ter a porcentagem de chance de cura, mas na verdade a gente já entendeu aqui no Consultar o Doutor que é muito caso a caso, que mesmo com o tratamento, quando ele é estabelecido, você precisa dar resposta daquele tratamento no organismo. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso, mas as pessoas sempre perguntam, Denise, como é que previne o câncer de mama? E falar sobre prevenção é complicado porque esse exame é para diagnóstico precoce, né, doutor? É diagnóstico precoce. A prevenção vem da visita ao ginecologista, ao mastologista. Geralmente o ginecologista ele faz um papel de mastologista no início, mas nada como especialista. Nada como especialista, como eu estou dizendo, uma pessoa jovem que tem história na família, que já tem um histórico, tem uma mama densa, mamas grandes, densas. Nem todo carocinho de mama é um tumor, mas o ginecologista, se ele achar que ela necessita de uma visão um pouco mais abrangente, pede o mastologista uma olhada. Perfeito. É bom. Só que a mulher já fica assustada, né? Se houver um encaminhamento para o mastologista, a mulher às vezes já fica apreensiva. O que será que aí vai dar maneira como o médico falar para ela, olha. Tá. Também a gente sempre fala sobre como o médico conta isso, né? Então, olha, fica tranquila. Agora, tem uma outra, questões que chegam sempre sobre as mamas, doutor, que é um nódulo, cisto, e às vezes a gente usa até o termo tumor, que não necessariamente significa câncer, que é uma coisa maligna, né? Queria que você explicasse. O oncologista sempre, ele não fala, muitas vezes ele fala tumor de mama. Eu tô com uma paciente que tem um tumor de mama, tô com uma paciente que tem um tumor de endométrio, Para nós o tumor é o câncer de mama. Então, a pergunta que você faz é como que eu vou abordar para essa paciente que ela precisa de um especialista, de um mastologista? Tem várias maneiras. Olha, você tem uma mama muito densa, a minha especialidade é ginecologia, mastologia, mas eu gostaria de uma opinião um pouco mais abrangente de algum outro colega, para tirar algumas dúvidas e tal. Nada de apavorar. Nódulos de mama, jovens tem muito. Porque quando começa a fase menstrual, começa a fase de mudança do seu organismo, da mama, muita jovem tem muitos nódulos mamários. Não são cistos, nódulos densos, nada disso. São fibroadenomas que eles chamam. O diagnóstico precoce é importante nessa fase. E não é para causar pânico em ninguém. Isso vai do médico orientar direitinho a paciente. Perfeito. Tem muita gente que prefere fazer cirurgia, doutor. Se você falar que a pessoa tem um fibroadenoma, uma coisa, a pessoa quer operar de qualquer jeito. E às vezes é acompanhar. Isso também vai da conversa lá com o primeiro médico que diagnosticou o problema, a situação, de conversar e explicar que precisa só fazer um acompanhamento mais de perto. Sim. Fazer cirurgia de cara não é indicado. Isso não tem cabimento. O diagnóstico é feito muitas vezes pela radiologia, pelo ultrassom, pela ressonância, um pré-diagnóstico. Para se ter certeza, se há uma dúvida, se há uma hipótese muito grande, uma evidência, tem as biópsias com agulha primeiro. Só depois de diagnosticado a doença que muitos nódulos são diagnosticados clinicamente, nem precisam ser passar. É mesmo? Sim. Cistos de mama. A radiologia hoje é muito avançada. O ultrassom, a mamografia é muito precisa hoje. O ultrassom das mamas é um complemento da radiologia, da mamografia. O médico sempre pede o ultrassom após a mamografia.
os dois dão uma visão diferente de um cisto ou de um nódulo. Então é muito importante isso. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, o mastologista ele já descarta qualquer possibilidade com esses dois exames. Perfeito. Não há necessidade de ficar furando, agulhando. Perfeito. Que causa medo. Ainda Muito que seja simples e necessário, quando se precisa, tem realmente que fazer, né? Isso gera uma angústia, gera um medo. Você falou da biópsia. No caso de uma suspeita, para começar, então, para a gente entrar nessa questão da biópsia, quando é que a paciente chega até você, doutor? O paciente não vem para mim para diagnóstico, é muito raro, quase zero, próximo de zero. O paciente já vem a mim diagnosticado, ou pelo mastologista ou pelo ginecologista. Muito dificilmente eu vou fazer ele vem para tratamento. Já vem com diagnóstico para você, já vai tratar. Passou por uma consulta médica, radiologia, a imagem radiológica gerou dúvidas, foi feita uma biópsia por agulha fina. Já foi feita biópsia, então? Já. Quando ele chega até você, ele já tem resultados de uma biópsia? Já foi operado. Se foi o caso. Perfeito. Já foi operado. Perfeito. O paciente já foi operado. Eu estou só fazendo aqui um papel de ginecologista e mastologista. Vai fazer uma biópsia, chama biópsia por agulha fina. Se o diagnóstico não convencer o médico, pode haver um falso negativo. Se não convencer o médico, jamais. Falso positivo é quando a imagem radiológica leva o médico a fazer uma biópsia. Entendi. Então, perfeito. Esse é o falso positivo. Tá. A biópsia geralmente é precisa. Se a agulha fina não der o resultado que o médico espera, ele pode, se ele ainda tiver dúvida, ele pode pedir um outro exame que chama, uma agulha mais grossa, chama-se mamotomia. Que tira um pedaço maior para o melhor exame. Quanto maior a amostra, melhor o diagnóstico. Tá. Então, muitas vezes o paciente chega para você, já operado. Operou. Ou se é muito comum hoje no Brasil, casos que não conseguem uma cirurgia de início, casos muito avançados. Aí tem que se fazer um tratamento oncológico prévio para tentar uma cirurgia. Não é raro. Infelizmente, né? Isso lógico, é reflexo da dificuldade do acesso à saúde. Da situação da saúde no Brasil, situação econômica. Hoje, numa cidade como São Paulo, quase todos têm acesso fácil a um serviço de saúde público, a um serviço de saúde. Hoje 52 milhões de brasileiros têm um plano de saúde, então fica fácil. Agora, lugares mais distantes, mais longe fica mais difícil. O diagnóstico tardio é muito comum. Por isso que vale a pena aproveitar, doutor. Muitas vezes tem tendas que são montadas para o acompanhamento da saúde da mulher, são né? programas vale a pena aproveitar disso, né? Para ter essa. Mas é mais fácil, né? Você vai lá e faz o exame na hora, porque eu entendo a dificuldade, e mesmo de quem tem convênio, viu, doutor? Às vezes a dificuldade é esse agendamento, né? Você tem convênio, você vai ao médico, mas você precisa fazer o exame, então você ainda depende de algo a mais ali, que está fora da nossa. Muita gente que saiu do SUS e foi pro convênio, e às vezes acaba, tem uma certa dificuldade também. Entendo. Tem sim. Entendo também. Agora, doutor, paciente que chega até você falou desse caso extremo, isso deve chatear demais, né? Então, encontrar na biópsia, já se sabe o estadiamento dessa doença, então? Não. O estadiamento, para você instituir um tratamento oncológico, vem depois de uma cirurgia. Se é um caso inoperável, a biópsia já dá alguma noção, já dá uma visão do tipo de tumor que é. Quando chega a esse ponto de um tumor inoperável, geralmente o tratamento é comum a todas elas. A quimioterapia bem abrangente, para tentar diminuir o tamanho desse tumor, e uma radioterapia associada
às vezes concomitante, às vezes não, para diminuir isso muito, para tentar a possibilidade de uma cirurgia. Não é fácil. Não é raro, não. Não é raro? Não é muito raro. Não é raro. E também não é fácil receber esse diagnóstico. Esse diagnóstico. A paciente já chega preparada, né? Porque ela não tem um caroço na mama grande, às vezes até já ulcerado. Pra fora, com o bico do peito retraído. A paciente já sabe, dificilmente ela chega e fala: o que é isso? Ela já passou pelo ginecologista, o ginecologista já deu. Olha, a senhora vai para o oncologista, pronto. Já tá. Você falou então de um caso, de repente, que o câncer está tão avançado que o mamilo inverte da mulher, então ele vai para dentro. A gente sabe que tem mulher que tem o mamilo invertido, mas o problema é quando ele inverte. Quando retraído. Retraído, alteração do mamilo também. Vamos lá, hoje nós temos várias mulheres que têm prótese de silicone nas mamas. Isso, na tua visão, dificulta o diagnóstico? Dificulta um pouco o diagnóstico e o tratamento. Não existem muitos casos já porque quando você põe a prótese, você não tira a mama toda. Tipo Angelina Jolie. Angelina Jolie tirou a mama toda com medo da família. Ela fez esse tratamento profilático, né? Uhum. A prótese dificulta também o diagnóstico, porque a radiologia fica um pouco... A estrutura da mama fica um pouco alterada. Então a radiologia pode encontrar uma dificuldade. E é difícil você fazer um protocolo único, por exemplo, para um tratamento de uma pessoa que tem uma prótese, porque é muito individualizado, né? Acaba tendo uma parte ali escondida. É difícil. Que estrutura é essa? Às vezes eu sempre imaginei que comprometeria aí bastante a questão do autoexame, né? Então, de repente, uma mulher que também encontraria ali um carocinho, uma bolinha, que tem prótese de silicone, já ficaria mais em dúvida. É o silicone, se vazou, se não vazou. Perfeito. Agora, fica a responsabilidade também de quem tem essa prótese de fazer um acompanhamento bem de perto, né? Porque é uma responsabilidade, é uma escolha e, como tudo, tem sempre o lado bom e o lado ruim, né? Sim. Fazer esse acompanhamento mais de perto. Agora, você falou, por exemplo, da Angelina Jolie, ficou muito famoso isso, ganhou um destaque muito grande. Ela tinha uma chance muito grande de ter o câncer de mama e ela fez essa... Pelo histórico familiar. Pelo histórico familiar, isso. Fez um exame também. Aí ela fez o exame dos dois genes que prevalecem na história familiar, que são os famosos BRCA1 e 2. E eles vieram que ela tinha os genes mutados, porque o BRCA1 e o BRCA são os genes protetores do câncer de mama. E eles, quando eles sofrem uma alteração, que a gente chama de mutação, é que eles fazem o contrário. Eles perdem a mama perde a proteção deles, e prevalece o gene que proporciona câncer. Então a chance de ela ter câncer de mama com esse gene positivo aí, com mutação, é 40%, 50%. Então você está livre, a escolha é da mulher, fazer uma chama-se adenomastectomia profilática. Tá, agora, isso aí, semanas depois da divulgação de que ela teria feito isso, então as pessoas começaram a achar que, olha, é a solução, então. Se todo mundo fizer, ninguém mais vai ter o câncer de mama. Na verdade, você tem uma recomendação, uma coisa mais precisa para fazer isso. Não é simplesmente todo mundo sair fazendo isso, que não seria saudável. Não, nenhum médico vai indicar isso aleatoriamente. Não vai, perfeito. Agora, ela, com a história familiar que ela tinha, com o exame positivo que ela tinha, a chance era muito grande. Podia não ter. Não tem 100% na medicina, né? Não tem 100% nem 0%. Então, ela diminuiu a chance de 40% para 10%. Já é um ganho. 40%, 50% para 10%. Porque esse tratamento profilático que ela fez
não é também garantido, porque sempre fica um restozinho de mama ali, de tecido mamário embaixo da pele, né? Até porque por ser profilático, você acaba não sei se a ideia é essa, mas você acaba preservando alguma coisa para o paciente não, tem que seguir preservar bem, o mamilo, né? tem que preservar a pele. Se você tirar tudo de tecido, raspar a pele, ter esse câncer. pode haver uma necrose de pele, por causa da alimentação sanguínea. Perfeito. Agora, esse gene que você falou que a ideia é proteger, mas ele mutado, então Ele sofrendo a mutado, mutação ele faz o contrário? É só para o câncer de mama ou ele poderia migrar para outro lugar? Porque quando a gente fala de câncer de mama, a gente também fala da metástase do Não, o câncer. BRCA1 e o BRCA2 são os genes Para o câncer de mama, especificamente. Perfeito. Achei legal a gente dar essa explicação, porque quando uma notícia ganha destaque, né, precisa ter um especialista, sempre seguir o que o teu médico falar, não é assim de qualquer jeito que se faz. Agora, são vários tipos de câncer de mama, né, doutor? São vários. Eu queria saber o que é mais comum e se o que é mais difícil de tratar, a gente espera sempre que seja mais raro, né? Falar em nomes aqui, não sei se... Não precisa falar o nome, ou de repente só falar uma característica dele. Não. 80% dos cânceres de mama tem um nome, chama carcinoma ductal, é o carcinoma ductal. Os outros são bem menos. O carcinoma lobular, da mama lobular, que a gente chama, em torno de 20% dos tumores. Aí vem os outros menos frequentes, e tem um que é muito agressivo, que é um chamado sarcoma. Esse é muito agressivo. Eu tenho atualmente uma paciente jovem com sarcoma ulcerado da mama. O que é jovem para você? Eu tive que fazer menos de 45 anos, você fala? Menos, a moça tem menos de 40 anos. Perfeito. É muito raro, muito raro. Então fica sempre o alerta também para aquela mulher que, mas não preciso ainda fazer esse acompanhamento tão precoce. Pode acontecer, então a nossa responsabilidade é sempre buscar o apoio médico. Hoje as mulheres estão bem orientadas, hoje elas procuram socorro cedo. Especialmente mulher, né? Assim, os homens, a gente já entrava numa outra questão aqui, mas as mulheres se preocupam. Porque a oncologia hoje está muito divulgada, está muito, né? Sim, com certeza. Agora, doutor, após a retirada da mão, a gente sempre espera que uma cirurgia seja o tratamento final. Então, a solução do problema. E aqui, você falou que o paciente já chega operada muitas vezes para você, então a gente entende que é uma etapa do tratamento, mas que ele vai continuar aí sob o seu olhar, né? O que seria a continuação desse tratamento? Lógico que não dá para generalizar, cada caso é um caso, mas queria que você explicasse um pouquinho pra gente. O que acontece? Se você aborda uma paciente com um tumor de mama bastante precoce inicial, que é o carcinoma in situ, vamos supor que o diagnóstico tem que ser feito muito precocemente pela radiologia. Você ainda não tem um nódulo na mama na radiologia, tem microcalcificações agrupadas, vamos dizer. Se elas forem esparsas, não significa muita coisa. Se elas forem agrupadas, vai lá, faz uma biópsia e faz uma cirurgia conservadora. Se essa paciente for uma paciente acima de 60, 65 anos, 70 anos, que vem com um diagnóstico desse, é proposto para ela uma mastectomia. A retirada total. Da mama inteira. Não precisa fazer mais nada. Uma paciente jovem, você procura preservar o mamilo, preservar a mama, que é um órgão importante na vida da mulher. Então, como a cirurgia se tornou muito econômica, tirando só um quadrante, examinando um linfonodo na axila, que é um sentinela, que for negativo, só faz a quadrantectomia, você tem que complementar esse tratamento. Não é só a cirurgia que resolve. Porque o câncer de mama, ele não é, muitas vezes, ele é multifocal. Você abordou um foco dele, ele pode ter outros focos na mesma glândula mamária. Aí você tem que fazer uma radioterapia,
Depende de vários fatores. Perfeito. Vários fatores. Perfeito. Não é pra tudo que a gente está falando aqui depende de caso a caso. Mas então tem casos em que a cirurgia é o suficiente, em outros que você vai ter que fazer quimioterapia. Quanto mais conservadora a cirurgia, mais tratamento complementar você tem que fazer. Perfeito. O câncer de mama, ele afeta sempre uma das mamas ou ele pode ser bilateral? Pode ser bilateral. Pode ser. É raro você ter nas duas mamas ao mesmo tempo. Você pode ter numa mama e em curto espaço de tempo na outra. Isso chama recidiva? Ou não? Só é quando é no mesmo lugar? Recidiva é no mesmo lugar. Ah, perfeito. É um outro tumor. Câncer. Outro tumor. A paciente prefere, pode haver a paciente que fala assim, doutor, mas tem chance de ter no outro, já não dá para fazer a outra cirurgia? Dá para pensar nisso? Dá. Avaliação do médico mais paciente e família. Sim. Você vai analisar, por exemplo, ela faz um quadrante, faz a radioterapia, quimioterapia, e a outra mama? Vamos fazer se ela tem o BRCA1, BRCA2 positivo, ela pode ter maior incidência do outro lado. Sem pensar numa história familiar, pode-se fazer uma preventiva do outro lado. Aí vai de se entender entre o cirurgião e a paciente. Então, tendo esse histórico familiar, teve um câncer de mama em uma das mamas, dá para fazer essa avaliação, pedir para fazer isso, para saber se é prudente. Se é prudente ou não fazer a cirurgia. De qualquer forma, faz a cirurgia num outro momento, essa preventiva, profilática, não sei qual é o nome correto, ou vai junto. Difícil. Eu pedi para você chamar um mastologista junto comigo, você não deixou, né? Você acha então que é bom ser prudente sempre? É bom ser prudente. Perfeito. Eu vou me preparar para dar um recadinho, doutora, enquanto eu chego até lá, olha só. Quando a gente fala do câncer de mama, um diagnóstico de câncer, seja ele qual for, qualquer tipo de câncer, se ele está num estágio mais avançado ou não, câncer de mama, a mulher só pensa em tratar o câncer. E de repente, você até falou que pode acontecer em mulheres mais jovens. Hoje a gente deixa para ter filho cada vez mais tarde. Pode ser que esse sonho ainda não tenha sido realizado. Vale a pena avisar essa mulher, porque depois se tiver que fazer a quimioterapia, a radioterapia, a fertilidade pode ficar comprometida ou não? Pode. Dá uma pincelada, doutora, enquanto eu chego até lá. A fertilidade pode ficar comprometida sim pela quimioterapia, mas existe protocolos específicos para esse tipo de abordagem na mulher. Por exemplo, adiar a gravidez, fazer um acompanhamento com um geneticista, até para saber se ela não é possível guardar um óvulo para fazer uma outra gravidez posterior, se for um caso muito específico. Mas é muito complicado, não é fácil de explicar assim de uma maneira muito... Perfeito. A gente entende também, doutora, é mais uma orientação mesmo. Vem comigo que tem recado de saúde, olha só. Hoje a nossa dica de saúde é para você que sente dores pelo corpo e já não sabe mais o que fazer. O ômega 3 da Fontale vai te ajudar a prevenir e tratar mais de 40 tipos de doenças. O ômega 3 é um complemento essencial ao nosso organismo. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. Hoje fala sobre câncer ginecológico. Quem tira as nossas dúvidas é o médico oncologista, doutor H. Paduan. Doutor, na saída para o intervalo, antes de eu dar meu recadinho, a gente falava sobre as mulheres que têm câncer, enfim, você queria fazer um complemento. Eu sei que é uma situação complicada, o diagnóstico de câncer é sempre complicado. Numa mulher jovem, né, a gente entende o peso que esse diagnóstico tem. Numa mulher que ainda não constituiu sua família, fica a questão do sonho, que na verdade eu tenho conversado com outros especialistas, se não prestar atenção, essa recomendação, essa atenção pode passar despercebida sim, porque a mulher está num outro momento, né? Sim. Há muitos anos atrás, eu queria até complementar, que eu deixei alguma coisa para trás. Há anos atrás, quando eu comecei a minha vida na oncologia, o câncer de mama depois era proibido engravidar.
Não pode engravidar porque vai recidivar, porque vai dar metástase. Hoje já, os estudos já mostram que já há uma certa complacência. Eu tive uma paciente muito jovem lá no Hospital Vidas, eu falei para ela, por enquanto você não vai engravidar, vamos dar um tempinho. As restrições já tinham diminuído bastante. Ela falou assim, doutor, eu não me importo, eu quero ficar boa. Eu não me importo de ter filho. Eu falei, tá bom, pesou menos, mas se você quiser engravidar, e passaram-se 3 ou 4 anos, conversei com uma mastologista, conversei com os colegas, falei, pode engravidar, não tem problema. Porque os estudos hoje mostram que já se acerta. Doutor, é o oncologista que dá alta, então, depois do câncer? Porque a gente já, não sei se vale para todo tipo de câncer, mas... Eu não dou alta nunca. Não dá alta nunca. Na verdade, ninguém tá nunca de alta, né, doutor? Não. Porque a gente fala num período de 5 anos. Vamos espaçando mais os retornos, os controles, mas não tem alta. Existem casos diversos de 15 anos depois. E não significa que essa pessoa, durante esse tempo todo, esse gap aí, esse espaço de tempo, a pessoa não vai viver bem, qualidade de vida feliz, realizar sonhos normal. Na verdade, isso é um pensamento que todos nós deveríamos ter, né? Exatamente. Porque, lógico, que a pessoa é diferente, né? Uma nova pessoa, depois que você passa por um câncer, é uma nova pessoa. Ninguém vai... Quem teve um câncer ou alguém muito próximo, não vai se preocupar com coisas banais, né? Não. Olha pra trás sempre. E é sempre... Quem tem oportunidade, a gente hoje com as redes sociais, a gente tem muita oportunidade, doutor, de ouvir os relatos das pessoas que tiveram um diagnóstico, né? Algumas até desafios. O modo de ver a vida. Totalmente diferente. Algumas que foram diagnosticadas bem precocemente, outras já muito avançadas, então que elas contam e hoje são ativistas, se a gente pode chamar assim, do diagnóstico precoce, né? Para que você possa ter sempre o alerta ali ligado, né? Em ONGs, em sociedades de proteção, de aconselhamento, é muito interessante. Perfeito, é bom. Hoje com as redes sociais é muito interessante a gente poder entender essas pessoas, né? Porque ninguém sabe quem que vai ter um câncer, né? E ninguém está livre de receber esse diagnóstico. Então vamos passar para o câncer de endométrio, doutor? Então a gente tem bastante coisa para falar. Vamos falar de câncer de endométrio nesse bloco. É uma palavra que pode, às vezes, não esclarecer muito bem. O que é endométrio? É o revestimento do... O útero é dividido em corpo do útero e o colo do útero. O exame ginecológico só examina o colo do útero, que está no fundo da vagina. Ele não tem como examinar o corpo do útero. O câncer de endométrio é o revestimento do corpo do útero. Endométrio é o que descama e a gente... Descama na menstruação. Tá? E são 2 hormônios femininos, que são estrógeno e progesterona. A progesterona, que é o protetor do endométrio. O estrógeno é aquele que, vamos dizer, o inimigo, entre aspas, do câncer de mama. E a progesterona é o protetor do endométrio. O endométrio é um revestimento que acomete as mulheres acima dos 55 anos, é a doença da menopausa. O câncer de endométrio é uma doença da menopausa, depois da menopausa. Porque sangrou na menopausa, pode procurar socorro, pode ir atrás que pode ter alguma coisa. Pode ser miomas também, miomatose, mas tem que correr. Buscar ajuda. Não é que a mulher rejuvenesceu e está na fase de novo de menstruar. Muita velhinha esconde. Tô menstruando de novo. Fica com vergonha e esconde da família. Tem que buscar ajuda médica. Tem que buscar ajuda médica. Tá. Não tem nada a ver com endometriose. A gente fala bastante aqui de endometriose, doutor. Não é câncer. Endometriose não é câncer. Não, endometriose é uma situação em que esse endométrio, esse tecido de revestimento, ele sai do útero e se implanta e ele cresce. Ele cresce onde não devia. Perfeito.
nas trompas, no ovário ou em outros órgãos da barriga, do abdômen, que provocam dor, desconforto, muito. O ginecologista explica bem isso. Perfeito. A Vanessa Trajano fez essa pergunta da endometriose, o doutor já respondeu. Mas, Vanessa, tem tratamento. Busque seu tratamento, porque dá para tratar. Ninguém merece sofrer com essas dores, doutor. E tem cirurgia também da endometriose. Enfim, tem uma série de ferramentas que só o especialista, ele avaliando o seu caso, ele vai poder falar. Tem uma telespectadora aqui, a Márcia Lima. Ela quer saber sobre quimioterapia. A gente está falando de câncer do endométrio aqui, nós já falamos do câncer de mama. A quimioterapia age combatendo as células do câncer que ainda restaram naquele local depois de uma cirurgia ou para a redução do tumor. Dá uma pinceladinha pra gente, doutor. Só pincela. Bem pincelado. A quimioterapia se usa depois do tratamento, vamos dizer, cirúrgico, na maioria das vezes. Pode ser quimioterapia antes da cirurgia, mas vamos falar de uma maneira mais... Fez a cirurgia, ou do câncer do colo do útero, ou da mama, ou do endométrio, do ovário. O médico vai analisar no exame da peça cirúrgica que vai para o patologista, vem um monte de informações. Além dessa peça, além da informação, eles chamam de biópsia, nós chamamos de anatomopatológico. Tá. Biópsia é aquilo que se faz antes, tira um pedacinho só. O que se examina na peça cirúrgica chama-se anatomopatológico. O patologista examina aquilo com detalhes e dá um monte de informações pra gente. Além desse exame, existe um outro complemento sobre esse exame, em cima desse exame, feito pelo mesmo patologista, que se chama imunohistoquímico. Vem outras informações. Baseado em todas essas informações, o médico vai analisar se essa paciente vai precisar fazer uma radioterapia depois ou uma quimioterapia. Essa quimioterapia vai servir para quê? Pode até ser que sirva para eliminar alguma célula que restou. Se o médico cirurgião fala, não, eu operei com bastante cautela, tirei tudo, mas a análise desses exames que eu te falei vai dizer se essa paciente tem muita chance de ter uma recidiva ou uma metástase. Aí você faz uma quimioterapia para você diminuir a chance disso acontecer no futuro. Perfeito. Numa conduta como essa, o paciente já está sob o teu olhar? Desculpa? O paciente, vamos voltar para o câncer de endométrio, então. A paciente já está sob o teu olhar, sob o teu comando do tratamento, nessa questão, se precisar fazer quimioterapia, radioterapia ou não? Na questão do câncer de endométrio, quando é que a paciente chega até você? Depois de feito o diagnóstico. Em alguns locais, em alguns hospitais, assim, com bastante estudo multidisciplinar, vem para eu dar uma opinião. Escuta, estou com uma paciente assim, opero ou não opero? Tem cirurgião ainda que pergunta pra gente, pro oncologista, fala, sempre melhor operar. De uma maneira geral, os tumores, esses que eu trato, eu não sou hematologista, eu sou oncologista. Perfeito. Existe uma divisão na oncologia com os hematologistas, são as doenças, as leucemias e os linfomas. Também uma área muito extensa. Uma área muito extensa que é de especialista. Da quimioterapia quase que exclusivamente. Perfeito. Não tem cirurgia praticamente para isso. Nos tumores sólidos, que a gente chama, esses que nós estamos abordando hoje, a primeira opção sempre é cirúrgica. Sempre é cirúrgica. A primeira opção. Endométrio, cirurgia. Você falou sobre... Se for uma paciente jovem que não tem prole ainda, endométrio, útero, é preferível operar. Perfeito. É preferível operar. Agora, você falou do exame ginecológico, que ele vai até o colo do útero e não para o corpo desse útero. Que exame que você faz, então, para saber? Ultrassom ginecológico. Tá. Ou tomografia computadorizada. Tá bom. Ultrassom ginecológico é o exame básico da visita periódica ao ginecologista. É o Papa Nicolau, tá, que é
tira o material lá do colo de útero. A colposcopia, que é vamos dizer, uma luneta que olha o colo do útero com cuidado, que tem 2 testes com um material que usa no colo de útero para saber se há alguma alteração prévia. E, lógico, o exame das mamas, né? Perfeito. Perfeito. Agora, doutor, o câncer de endométrio, você falou que ele costuma afetar as mulheres já na menopausa. Na menopausa, né? E aí, um dos sintomas seria sangrar, por exemplo. Sangrar. Tem algum outro desconforto ou só mesmo fazendo a visita e fazendo esses exames? Por quê? De repente mulher foi ao ginecologista, fez os exames. No momento do exame, não tinha nada. 3 meses depois, por exemplo... O ultrassom ginecológico ajuda e muito. Por quê? Ele vai dizer, se tem um espessamento endometrial que não está bem definido, está espessado, está... O que se faz? Histeroscopia. Histero é o grego do útero. Histeroscopia, como a endoscopia para o trato digestivo alto, a colonoscopia para os intestinos, existe a histeroscopia para o útero. Na histeroscopia faz-se com frequência, é um exame muito frequente, porque no ultrassom ginecológico veio uma dúvida, um espessamento, uma coisa alterada, o médico faz uma histeroscopia. Coisa simples, às vezes com anestesia local, às vezes sem, é muito comum. E aí já se faz o diagnóstico. E aí o procedimento que vai ser feito depois, fazendo ou não, fez a cirurgia, não fez a cirurgia, quem é que determina isso? Você falou que às vezes eles pedem a tua opinião e a tua opinião é na sempre... maioria das vezes não. O ginecologista ele é bastante competente para operar ou não operar. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, tem um recadinho que eu gravei junto com a Celeste agora pra gente assistir, convido você que está em casa a assistir esse recado. A gente fala sobre uma doença chamada alcoolismo. Acompanhe. Hoje a gente sabe que o alcoolismo... Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. Hoje fala sobre câncer ginecológico. Quem tira as nossas dúvidas é o doutor Agamedes Paduan, oncologista. Está explicando aqui pra gente, pontuando algumas situações. E tem várias perguntas lá na nossa página do Facebook. Ainda dá tempo de ter a sua pergunta respondida, então corre lá, facebook.com/consulta ao doutor. Eu tô ligadinha também na minha página, facebook.com/Denise Luque. Deixa lá a sua pergunta, quer retirar alguma dúvida aqui, uma orientação? Vale lembrar que aqui não é uma consulta com o especialista, então você precisa, aqui é uma orientação que o especialista dá, são médicos de excelência, vem aqui os profissionais cheios de vontade de passar o conhecimento, né? A informação é a chave que abre portas, então a gente precisa ter informação e bastante conhecimento, mas nada substitui a sua ida ao especialista. Exato. O exame clínico, ele vai te ver, vai pedir o exame para você, avaliar o teu histórico familiar, né? Que não daria que nem que a gente quisesse passar todo o histórico da pessoa, você precisa de outras informações, né, doutor? Aqui é uma simples orientação. Perfeito. Sem dar diagnóstico, perfeito, sem entrar em muitos detalhes. E olha, uma informação que é muito valiosa, porque o doutor falou aqui, por exemplo, sobre mulheres que já estão na menopausa e têm sangramento, acreditam que então que voltaram a menstruar. Isso é um alerta muito grande de buscar o especialista. Então, assistir hoje, você está passando por essa situação, marcar o médico amanhã, urgente, né? Perfeito. Doutor, vamos lá então. Tem perguntinhas aqui. Deixa eu começar com a pergunta da Silvia Leite da Silva. Ela fala assim, a pergunta, eu não entendi muito bem, mas eu vou fazer a pergunta dela. Ela quer saber se o Papa Nicolau é perigoso. Para começar, vamos pontuar. O Papa Nicolau é um exame ginecológico. Um exame ginecológico básico, feito nos postos de saúde, feito no ginecologista, feito... Encontra-se facilmente, é básico. Tem que fazer. Tem que fazer. Papa Nicolau dá o primeiro diagnóstico, a primeira suspeita para se prosseguir no tratamento. Perfeito. Mesmo no diagnóstico. Mesmo se Papa Nicolau não faz mal para ninguém. Papa Nicolau, tá. Papa Nicolau, existe uma
O colo do útero é assim, uma coisa assim. É uma espátula, que tem uma parte curtinha, uma parte longa, ele faz uma raspagem, tira uma amostra, passa numa lâmina. Acabou. E dá pro médico do laboratório olhar. Não tem perigo nenhum. Perfeito. Tem que fazer. É importante, faz parte da saúde básica, né? Faz parte da saúde básica da mulher. Perfeito. A Cat Almeida, a gente já falou de câncer de mama, a gente já até abordou um pouquinho, mas vou fazer de novo, porque você que ligou a televisão agora, quer saber, vai saber agora. Gostaria de saber se quem tem prótese de silicone pode fazer mamografia. Pode, deve fazer, pode fazer. E ter todo o cuidado que quem tem a prótese deve ter também, né? Sim, com certeza. Vamos lá. A Glorinha Pazeto diz que tem mioma. Ela pergunta se ele pode se tornar um tumor se não for retirado. Ela continua aqui contando a história. Ela tem hemorragia direto, já está com encaminhamento para cirurgia para fazer a retirada do órgão. Nesse caso, ela está falando... Que idade ela tem? 47 anos. Nesse caso, ela está falando se pode virar um tumor maligno, esse mioma. Não. Ela está ligada há 11 anos e tem 2 filhos. Não tem essa ligação direta do mioma, não. Agora, e se ela já tem 47 anos, 2 filhos, parece que ela já fez ligadura? Fez. Isso ela disse para nós. 11 anos. Tira esse útero, está incomodando, está sangrando demais, opera, tira logo. Não tem problema nenhum. Perfeito. E daqui a gente já pode perceber que as condutas também variam. Tanto da idade, mas não só da idade, porque ela é muito jovem, mas ela já tem a prole Tem a prole completa. E já decidiu não ter mais filhos. Sim. E né? Tem uma hemorragia aí, te amolando. Perfeito. Olha só, a Elisângela Moraes mora na Bahia, tem uma tia que fez um ultrassom transvaginal. E aí no diagnóstico ela fala aqui o nome do problema e na verdade a gente não é esse nome, mas enfim, o doutor já sabe do que se trata. Ela pergunta se significa câncer. Ela tem 70 anos e agora começou a menstruar. O transvaginal não deu o diagnóstico, o transvaginal suspeitou de alguma coisa, ela precisa fazer uma biópsia. Legal. Via esteroscopia. É bom falar? 70 anos. Sangrando, com ultrassom, com a suspeita. Uma suspeita grande, um médico ginecologista provavelmente, acho que nem biópsia ele vai fazer, ele vai direto para cirurgia. Que vai ficar com o útero de 70 anos sangrando. Perfeito. Né? Perfeito. Agora, vale lembrar que depois de todo esse exame que você falou do ultrassom transvaginal, não é o diagnóstico, é a suspeita, porque quando o médico cogita isso, a gente já acha que é o diagnóstico. Não. O ultrassom transvaginal, ele te dá uma noção de como está o seu útero. O colo, os ovários. Te dá uma noção. Uma mulher de 70 anos, sangrando, um ultrassom transvaginal, com uma alteração enorme lá dentro do útero, no endométrio, no revestimento interno, não precisa nem fazer biópsia, acho que vai para cirurgia direto, né? Um caso como esse. Perfeito. Vamos passar então para o câncer do colo do útero, doutor. Eu queria entender um pouquinho, muitas mulheres que escrevem aqui para nós, às vezes contam, Denise, eu fiz a retirada do útero. E às vezes elas não contam se retirou, se o colo do útero ficou, se ele foi retirado também. Então, só para entender, existe essa diferença e o que a gente está falando aqui é dessa porção do colo. Quando o cirurgião opta por uma cirurgia do útero, ele tira corpo e colo. Tá. Eu não vejo... Sem retirar o colo. Sem retirar o colo, deixar o colo vivo. Isso é uma coisa lá atrás, antigo, que se deixava o colo, porque parece que a mulher perdia sua feminilidade, mas hoje em dia não tem cabimento você tirar o corpo do útero, não tirar o colo. Para o câncer do colo do útero, vale o que a gente está falando até agora de como é que a paciente chega até você? Chega já diagnosticada e já Geralmente sim. Para mim já chega diagnosticada. E qual vai ser? Ou operada ou só biopsiada.
O ginecologista, ele faz uma biópsia, por exemplo, nos casos mais avançados, a paciente já chega com sangramento. Nos casos mais precoces, existe tratamento. Por exemplo, uma coisa que você provavelmente vai querer abordar comigo é a história do HPV. O HPV é aquele vírus que está muito ligado ao câncer do colo do útero. A paciente, quando chega para mim sem operar, já é um caso avançado. E vai ter que fazer radioterapia, quimioterapia, e as chances de cura diminuem muito. Como eu disse para você, esses tumores que eu estou abordando hoje, nós estamos abordando, são tumores preferencialmente cirúrgicos. A primeira opção é sempre cirúrgica, que é o que tira quase a totalidade do tumor, a chance de cura, uma vez que um tumor do colo de útero vem não operado, já não é bom sinal. E qual é o papel do oncologista, então, nesse caso, da paciente que chega até você não operada? É indicar o tratamento da radioterapia ou da quimioterapia. Às vezes os dois juntos. Hoje em dia, a combinação dos dois está muito usada em vários órgãos. Então você diariamente convive com pacientes que estão no tratamento do câncer fazendo quimio e radioterapia. Existe algum cuidado especial? E hoje a gente está falando de câncer ginecológico, mas eu sei que quando a gente fala de quimio e rádio, pessoas que estão fazendo tratamento para qualquer outro tipo de câncer vão querer escutar o que você tem para falar aqui hoje, doutor. Qual o cuidado especial que se tem? Porque eu entendo que seja um momento de fragilidade. A própria droga da quimioterapia faz com que o organismo fique mais, não sei se a palavra certa é debilitado, mas diminui a imunidade. A quimioterapia mexe com muita coisa do paciente, mexe com muitos efeitos colaterais. A rádio com a química, quando se ajuntam os dois tratamentos concomitantemente, os efeitos colaterais se exacerbam muito. Então tem que tratar muito bem o paciente, né? Tem que ser muito bem orientado, a família tem que dar muita assistência, muito apoio. Se precisar de psicólogos, o psicólogo tem uma prática muito grande com isso. Dá um certo conforto, dá. Com certeza. E às vezes não só a gente sempre para o paciente, né? Sempre otimista. Sempre passando otimismo para o paciente. Vamos. Tá. O que se espera após cada quimioterapia? Se repete exame semanalmente? Não. Tem um protocolo que é seguido de quimioterapia? Sim. Todos os tratamentos de radioquimioterapia são todos. Tá. Será que está certa essa palavra? Protocolados. Tá. Existe um protocolo básico para tudo. Protocolo de útero depende do estadiamento dele. É aquele que eu te falei, o estadiamento do tumor. Existe um protocolo básico. Aquele certo tipo faz esse tratamento, faz outro. Né? E aí tem o tipo da quimioterapia, porque quimioterapia não é igual para todo mundo. Sim, não é igual para todo mundo. E a frequência. A dose, a frequência, uma variedade enorme. É um compêndio, um livro enorme. E aí você precisa do paciente otimista para não. Porque quando a gente fica nervoso, a gente também diminui a ansiedade, a imunidade, né? Fica ansioso. Eu perco 40 minutos, meia hora, 40 minutos explicando ao paciente como vai ser o tratamento. Ele sai da minha sala, vai para o meu enfermeiro, que é um enfermeiro especializado em oncologia, que vai dar outras informações para ele, enquanto eu vou atendendo outro paciente. O que você recomenda nesse momento, então? Lógico que a gente está falando de câncer ginecológico, então são mulheres, né? Mas para qualquer outro tipo de câncer, doutor, queria tentar dar essa orientação aí para o maior número de pessoas que a gente conseguir. Ir sempre com alguém? Porque tem sempre que ir com alguém da família? Porque eu no exijo sempre momento de acompanhante, tensão, na às vezes você está falando, mas eu não quero entender aquilo que você está falando. Eu exijo sempre acompanhante na consulta. Tá. Exijo. Pra absorver, né? Não lembro. O que ele falou mesmo? Eu vou chamar o paciente na sala de espera. Seu fulano. Larga a mulher pra trás. Não. Vem acompanhante junto, você tem que escutar. Ah, mas tem mais 2 filhos. Anda os filhos também. Quero todo mundo na sala.
Nunca falo sozinho do paciente. Para absorver esse conteúdo é difícil, né, doutor? É um momento difícil. A família toda tem que estar envolvida. Agora, ainda hoje, muito se falava de náusea depois de quimioterapia. Hoje dá náusea ainda? Tem quimioterapia? Tem bastante. Os remédios preventivos que a gente, antes da quimioterapia, tem vários sorinhos que a gente dá. Cada um serve para uma coisa. É um sorinho com cortisona, com antihistamínico. Depois porque pode dar alergia também? Pode. Tem um protocolinho já pré-preparado, né? E tem os remédios que chamam-se antieméticos contra vômito, muito potentes. Mas mesmo assim, ainda... E pode tomar um remedinho para náusea se tiver náusea em casa? Não deve, eu receito também em casa. Geralmente o paciente, na segunda quimioterapia, ele traz as queixas da primeira. E você já vai tentar resolver. Doutor, o que vai acontecer comigo? Aí eu falo o básico para ele. Isso, aquilo. Aí na primeira consulta, na consulta da segunda quimioterapia, doutor, passei mal, fui no pronto-socorro, o pronto-socorro já sabe. Está fazendo quimioterapia? Então já tem um protocolinho lá também pronto no pronto-socorro. Na consulta da segunda quimioterapia, que é prévia à quimioterapia, antes da segunda quimio, o paciente vai fazer exame de sangue, para saber se está tudo em ordem, vai deixar as queixas. Eu peço um exame de sangue para saber se ele está em condições de receber a segunda dose. Pode ser que não esteja? Pode ser que não. Por exemplo? A quimioterapia pode dar uma anemia nos glóbulos vermelhos, pode dar um aumento dos glóbulos, uma diminuição dos glóbulos brancos e das plaquetas. São exames, um hemograma básico que eu vejo, uma olhada de 5 segundos, você vê. E libera para fazer ou não, ou espera mais? Libera ou não. Tem um mínimo de dias que se espera entre uma quimio e outra, ou depende do tipo da quimio? Depende do tipo da quimio. Tem quimioterapia semanal, tem quimioterapia quinzenal, mensal. Tá. Cada tipo de tumor, para cada um estadiamento assim. A quimioterapia que se faz junto com a radioterapia é um pouco diferente daquela quimioterapia mensal ou quinzenal. Perfeito. Quando se começa a fazer um tratamento, o paciente já tem uma perspectiva de quando será o final do tratamento? Sim. Então, olha, a gente vai fazer 3 sessões, 4 sessões, 10 sessões? Isso, já tem. Já tem uma previsão. Geralmente segue o que foi dito no começo? Pode haver mudança? Pode haver mudança. Para mais ou para menos? Para mais ou para menos. Pode haver mudança em razão dos efeitos colaterais do tratamento. Naqueles casos que eu te falei de doença muito avançada, que o paciente já vem com fazer quimioterapia, radioterapia antes da cirurgia, principalmente mama. Muitas vezes eu tenho que mudar 2, 3 vezes. Faço 2, 3 sessões de químio, não vejo resposta, não vejo. Eu quero atingir uma resposta para se tornar cirúrgico. Para o tumor se tornar cirúrgico. Para ter uma abordagem cirúrgica, que é importante. Estou falando mais de mama, né? Tá naquele estágio mais... Troco por uma outra droga, se aquela não funcionar, troco por outra, até eu conseguir um resultado. O efeito de uma sessão de quimio... Porque eu não tenho um exame, assim, preciso, esse tipo de tumor aqui, é essa droga... Perfeito. Eu tenho algumas opções. Se tivesse assim, né, doutora, uma receitinha... Seria uma maravilha. Agora, o que você espera depois de uma sessão de quimioterapia? Já dá para ter um retrocesso, uma diminuição do tumor? Ou isso é uma coisa mais de filme? Peraí. Nós estamos falando de uma quimioterapia, depois de uma cirurgia radical. Lembra que eu te falei que depois de analisar aqueles 2 exames importantes depois da cirurgia, eu vou dizer se eu vou fazer um tratamento de quimioterapia para células que sobraram ou para evitar uma metástase, evitar uma disseminação, evitar uma recidiva. Eu não tenho uma doença presente, visível. Perfeito. Para você observar uma diminuição. Eu tenho trabalhos científicos que provaram que com aquela quimioterapia, essa paciente teria 50% de chance de ter uma recidiva
uma recidiva ou uma metástase. Eu vou diminuir isso para 10%, para 5%. E para isso já tem protocolos. Já tem protocolo, ó. De quantas químios? Essas 6 quimioterapias vão ajudar você a diminuir a sua chance. Perfeito. Tá bom? Químio versus rádio. São propostas diferentes? Dá para falar que uma é quando é mais grave, outra quando é menos grave? Não, né? São propostas diferentes. As duas funcionam eliminando as células cancerosas, matando as células cancerosas. A radioterapia é localizada no tumor, no órgão específico, e a quimioterapia, ela é na veia, no sangue, a gente chama de sistêmico, um tratamento sistêmico. Por isso que a quimioterapia tem efeitos colaterais. Sim. A quimioterapia era pior que a rádio. É que os efeitos colaterais chamam mais atenção, são mais precoces. Faz a quimio, no dia seguinte, 2 dias depois, tem a sensação. Agora, particularmente com o teu público feminino, doutor, a questão dos cabelos, nesse momento, mexem com a mulher ou é uma preocupação para mais tarde, porque naquele momento é foco total no câncer? Tem as que reclamam, as que não reclamam, que falam, não, se me curar tá bom, eu não me importo com o cabelo. Os outros falam, meu cabelo vai cair. Ai, paciência. Faz parte do tratamento. Eu prefiro lenços prefiro as moças usar lenço do que perucas. Perfeito, porque aí você não assume aquilo como parte do tratamento. Volta a crescer o cabelo, né? Volta a crescer. É que é sempre uma dúvida, volta mesmo a crescer. Cresce, né, doutor? De 4 a 6 meses depois já começa a crescer. Depois do final fez a última químio, 4 a 6 meses depois já está com o cabelinho em dia. Perfeito. Agora, uma outra questão, perguntei sobre a mulher, questão de vaidade, mas a mulher dentro de casa, ela faz muita falta, né? Então, a mulher tem que estar sempre bem, porque tem que cuidar do marido, dos filhos, da casa. Existe uma força até mais por conta disso? A mulher tem que superar, então ela não pode se entregar. Isso, na minha opinião, é uma coisa boa no tratamento contra o câncer, né? É uma coisa boa. Existe uma ideia nova, uns trabalhos novos que saíram agora, que a atividade física diminui muitos efeitos colaterais da radioterapia. Então, durante o tratamento, caminhadas, atividade física, não exagero, não. Fazer um crossfit, nada disso. Mas caminhadas, uma academia leve, uma coisa. Diminui muito os efeitos colaterais da quimioterapia. Olha que bom. É muito bom. E socializar, então, porque de repente a mulher sem os cabelos, ela não vai querer sair de casa, não quer ver ninguém, ficar isolada também não é bom, né? Não. Quer ninguém, né? Hoje as mulheres enfrentam isso sem problemas. Contam sua história nas reuniões, não tem problema nenhum. Sim, é uma luta, o objetivo é o sucesso e cada uma que vence precisa contar a história. Quem está de fora é que fica abismado com a pessoa contando, eu tive um câncer de mama, eu tenho um câncer de mama. Tá joia. Doutor, eu acho que esse é o objetivo do programa, tentar dar uma orientação para hoje, especialmente para as mulheres, mas você viu, né? Mesmo com o tema para as mulheres, eu sempre tento dar uma reforçada aqui, até mesmo que muitos homens que assistem ao Consulta ao Doutor e precisam dar também dar essa força para essa mulher, porque a mulher vai precisar desse companheiro que é o marido, né? Então, você não pode, de maneira nenhuma... A família é muito importante. Nesse momento, mais do que nunca, você precisa da união, né? Então, não cabe uma desavença nesse momento de maneira nenhuma, né? Você vê, nas classes menos favorecidas, vamos dizer assim, o problema muito grande é o deslocamento da paciente. Para o tratamento? Às vezes a paciente está passando mal, óbvio, a mulher,
desloca, e tem que deslocar muita gente da família para isso. O paciente que depende de uma condução, depende de metrô, depende de ônibus para se tratar, menos favorecido. Então, é um filho, é uma pessoa da família que perde emprego para atender as necessidades daquela pessoa. Olha, é um transtorno. Então, não médico, é só uma questão da doença, é uma questão realmente... Tem a logística do tratamento também, que é muito complicado. Mora longe do centro de tratamento, nossa senhora, né? A família é muito importante, a família tem que ir. E você vê, a família batalha junto, viu? E precisa estar unido ali naquele momento. Às vezes, que pode acontecer com qualquer um, né? Por isso que eu chamo sempre o familiar junto na consulta para dar uma força, falar, essa postura é excelente, precisa mesmo saber o que vai ser feito, porque também não tem nada pior do que chegar em casa e a outra pessoa vai querer de você saber tudo, né? Então deixa que o médico já falou, que aí não tem distorção nenhuma do que vai ser feito, né, doutor? Quero te agradecer muito por você ter vindo aqui hoje, esclarecido tanto para nós sobre câncer ginecológico. Estou muito orgulhoso de receber esse convite. Obrigada. E agradecer também ao Grupo Hospitalar Vidas por ter me oferecido essa oportunidade, tá? Obrigada, doutor. Muito obrigado. Bom fim de tarde, viu? Muito obrigado. Obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui conosco hoje. Fim de semana vem aí, aproveitem bastante a família. Até segunda-feira. Tchau.